Esquece Vingadores, Predador, Michael Jackson, Mickey, tudo quanto é teoria que lote o filme Deadpool com personagem pode estar errada. Exatamente, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que o filme Deadpool 3 pode ser menos, mas bem menos do que você espera. Vamos lá. Estranhos, Peter aqui. Galera, nem sempre acontece o que a gente quer num filme, né? Por mais que a Marvel deixe evidências claras para um fã de quadrinhos, é bem provável que tudo seja menor do que parece. A gente tá acostumado com aqueles trailers que enganam a gente, Hulk correndo e tal, né? Isso acontece com frequência na Marvel. Pra caramba. Nesse vídeo eu vou te mostrar por A mais B que o filme Deadpool pode não ser tão grandioso como parece. E que o trailer pode ter entregado o filme inteiro. Vamos conferir isso tudo, mas já dá um like, metralha esse like. E já comenta o seguinte, você já se decepcionou com o trailer antes na Marvel? Qual o trailer que te enganou pra caramba? Comenta aqui embaixo. Galera, depois de muito roteiro, de analisar também o trailer várias e várias vezes, incansavelmente, frame a frame, porra, com muito detalhe, aí muita teoria vem na cabeça da gente, né? Acho que acontece com você também, você tá lá analisando pra caramba, vai separando informações, imagens, né? E no meio de várias teorias épicas que podem acontecer, inclusive vocês passando também várias ideias aqui pra gente, tem uma que me deixou meio desanimado, e quanto mais eu penso nela, mais sentido ela faz. Saca só, no começo do trailer, a gente vai ter o Deadpool sendo levado pela TVA, mas não por ter criado linhas paralelas no universo dele. Ele não tá sendo preso, o cara foi recrutado para ser um herói. E isso faz muito sentido quando a gente para pensar na TVA formando um exército, até mesmo uma equipe de Vingadores multiversais para enfrentar o Conselho dos Kangs, né? Aí faz sentido. Bom, a TVA tem acesso ao multiverso. Ela poderia facilmente selecionar as melhores versões dos melhores super-heróis do multiverso. Beleza? Ok, mas o Deadpool não é nem de longe esse cara. É aí que entra a teoria. Se a gente for olhar pela TVA, na ótica da TVA, ela tá um pouquinho diferente da TVA no final da segunda temporada do Loki. A própria arte nas paredes, né, nas salas, boa parte delas não é parecido com a TVA que a gente conhece. Os personagens, como por exemplo o Paradox, nunca a gente viu na TVA. E olha que a gente viu os principais funcionários da TVA. Todos eles. E no trailer não tem um único funcionário da série do Loki. Então, quem são aqueles caras? Vamos lá, se vocês repararem, eles não convidam o Deadpool numa boa. Pra quem vai recrutar alguém pra ser um herói, eles usaram de muita violência, não deram opção pro Deadpool. Algo não tá cheirando bem naquela cena. E eu não tô falando do Deadpool todo cagado não, né? Não tava nem consciente, pô, presta atenção. No decorrer do trailer, o Deadpool entra em conflito com a TVA, claro isso, né? Ele sai na porrada várias vezes, ele até mata alguns. Pra isso acontecer, ele deve ter descoberto a real intenção da TVA. Então, um grupo dentro da TVA pode ter cometido algum erro. E esse erro envolve diretamente o vazio. É o lugar onde pessoas e coisas podadas vão parar na série do Loki. A gente viu isso, né? Naquela realidade, vazio. Bom, no trailer tem o soldado da TVA ajoelhado e com algemas. É o mesmo soldado que possivelmente o Alioth pega e devora. Na mesma cena é possível ver outras pessoas usando aqueles panos por cima da roupa. E essas pessoas aparecem no trailer várias vezes. Ao que tudo indica, todos estão no mesmo lugar. E se todos estão no mesmo lugar e tem o Alioth ali, naquele lugar, logo aquele lugar é o vazio. Faz sentido. Logo, todas aquelas pessoas podem ter sido podadas pela TVA, com exceção dos soldados, claro. E essas pessoas podem estar querendo sair do vazio. Isso pode ter começado por algum erro do Paradox. Vamos lá, a TVA e os moradores do vazio podem estar em guerra. Eles podem ter aprendido a sobreviver ali igual aos variantes do Loki. E aí, com isso, começaram a criar um problema interno para a TVA. Galera, a própria Ravonna deixou brecha que iria voltar em algum momento depois que foi parar no vazio. Então é possível que muita coisa tenha mudado naquele lugar. Podem ter criado uma sociedade. Essa sociedade pode estar negociando alguma coisa proibida, até mesmo com o Paradox. Imagina, pode ser que tá rolando corrupção, pode ser que o Paradox seja a pessoa que a Ravonna encontra no final da série. O cara pode estar indo contra a TVA e aí podando as pessoas só pra jogar sujeira pra debaixo do tapete. Só que agora essa sujeira voltou. Pode ser isso, ou tudo pode ser muito mais cômico e todo esse problema pode ter começado com algum erro administrativo simples do próprio Paradox. De qualquer forma, a teoria é que ele tá tentando resolver o problema sem envolver outros chefes da TVA. Tá usando ali só os soldados dele, que são inclusive diferentes dos soldados da TVA do Loki. Se vocês repararem, eles estão com armaduras mais protegidas, né? Parecem mais resistentes, tá na cara isso. A divisão lá que o Paradox comanda pode ser responsável exclusivamente por apagar as pessoas, né? Por deletar as pessoas. Talvez essa seja a ligação dele com o vazio. E aí com isso ele tá pegando reforço no multiverso. Papo de ser o herói não combina com a abordagem da TVA. Tipo, fica estranho aqui. Pra gente tá acostumado com a TVA da série do Loki. Na verdade, a abordagem da TVA não combina nem com a TVA da série, nem com dos quadrinhos, nada. Parece algo feito às pressas. Se você for parar pra pensar, a TVA sabe exatamente o ponto onde acontece uma incursão, sabe exatamente como encontrar as pessoas. Então não faria sentido ela bater na porta e perguntar:
você é o Wade Wilson? Esse também é outro ponto que me fez pensar que o Paradox tá fazendo algo na surdina, sem ninguém ficar sabendo. Por isso ele não usa o sistema da TVA para encontrar as pessoas no momento exato. Ah, Pedro, mas como é que a TVA não descobriu isso? Galera, a TVA, ao mesmo tempo que é extremamente futurista, ela é bem burocrática. O sistema dela, porra, leva tempo. As coisas não chegam nas outras pessoas muito rápido, entende? Olha o tanto de papel coló que teve que assinar quando chegou lá. Ou como o Mobius foi informado da existência do Kang de Quantumania. Tudo é bem burocrático, tudo é ultrapassado. O Deadpool pode ter sido o primeiro. Aí foi usado pra convocar outros heróis. E acabou tendo que lidar com essa galera do vazio. E já adianto, esse não seria o plot do filme todo. Não é isso, ok? Faria sentido se fosse o começo e depois a vilã verdadeira aparecesse. Mas o que me deixa um pouquinho... não é desanimado, mas talvez seja apreensivo com essa teoria, é que pode não ter tantos personagens quanto permitido no filme. Que a gente quer personagens pra caramba, às vezes não pode ter. Pode ser que eles fiquem só com a galera da Fox por enquanto. O que faz sentido, pô. Eles não querem criar uma guerra secretas agora, nesse momento. Sem falar que se o Deadpool e o Wolverine conseguirem resolver o problema, o Mobius ou a B15 podem recrutar eles oficialmente pra TVA pra enfrentar os Kangs no futuro. Faz sentido, né? Bom, de qualquer forma, mesmo que o filme fosse só o Deadpool e o Wolverine viajando por uma estrada, caçando treta com um gangue de motoqueiro nos bares, porra, ia ser maneiro pra caramba, né? O que vier é lucro pra gente. Já tô gostando do que a gente viu ali, né? Mas me diz vocês aí, galera, vocês acham que corre o risco do filme ir por esse lado? Mesmo viajando por momentos do tempo, você acha que é possível que o filme tenha uma história bem fechada? Comentem. Mas não saia sem a sua inscrição. Olha o momento que a gente está vivendo, aquele momento de hype bacana, com nostalgia, lá Três Miranhas. Por isso que é importante você aqui com o sininho. Muito material tá chegando aqui, nerdístico, não é somente super-herói, né? Animes, séries, cinema no geral, então preciso de você aqui. Obrigado de coração. Até a próxima, galera. Fui!